Bem-vindos à aula 3 do curso de Introdução à Informática. Nessa aula trataremos sobre sistemas operacionais, o que são e suas principais funções e personalização. Na aula de hoje veremos o que são sistemas operacionais, telas de autenticação, ambientes gráficos, configurações gerais do sistema operacional, a instalação de programas e as atualizações. Introdução. Um software mais importante do computador. O sistema operacional é um dos softwares mais importantes do computador, porque tem a função de gerenciar os recursos de hardware e software. Eles evoluíram ao longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento dos computadores e as necessidades dos usuários. Os mais populares são o Windows, o Linux e o macOS, que são utilizados em computadores de mesa e notebooks. Existem também sistemas operacionais para dispositivos móveis, como o Android e o iOS. Sistemas operacionais atuais. O Windows, desenvolvido pela Microsoft, foi lançado em 1985 como uma interface gráfica para o MS-DOS e passou por um grande crescimento até se tornar o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais. Aqui temos uma tabela sobre a primeira versão, que saiu em 85, o Windows 95, lançado em 1995, o Windows Vista, lançado em 2007, e até hoje o Windows 11 em 2021. Sistemas operacionais atuais. O Linux. O Linux é um sistema operacional de código aberto. Foi criado por Linus em 1991. O termo Linux se refere ao kernel, um componente do software essencial do sistema operacional, e pode ser executado numa ampla variedade de dispositivos. Características marcantes do Linux são sua portabilidade, estabilidade e sua segurança. O sistema operacional Linux também é mais utilizado em servidores ao redor do mundo. Distribuições Linux. Combinam o kernel Linux com um conjunto de softwares pronto para uso. Alguns exemplos dessas distribuições são o Fedora, o Debian, o Linux Mint e o Ubuntu, e o OpenSUSE. Telas de autenticação. Tela de autenticação, também conhecida como tela de login, ou tela de entrada, ou tela de boas-vindas. Ela fornece um acesso seguro ao sistema operacional, mediante a confirmação de senha do usuário. Não existiam sistemas operacionais mais antigos, mas nos sistemas operacionais modernos, podemos ter usuários com diferentes níveis de permissões. Um típico nível de permissão é o superusuário ou administrador, que tem acesso a todas as configurações da máquina. A criação de múltiplos usuários também é interessante quando temos um mesmo computador que é utilizado por várias pessoas. Telas de autenticação do Linux. São altamente personalizáveis, permitindo a seleção do ambiente gráfico e personalização, seja de senha e de plano de fundo. Ambientes gráficos, o visual dos sistemas operacionais varia bastante. Mesmo no mesmo sistema operacional, podemos ter diferentes versões. No caso do Linux, existem também vários ambientes gráficos disponíveis. Aqui como exemplo temos tanto o ambiente do Windows 11 quanto do KDE Plasma. Componentes das janelas de aplicativos. Algumas funções são comuns às janelas de aplicativos, são elas minimizar, maximizar e fechar, que são respectivamente as funções 1, 2 e 3, que permitem modificar o tamanho da janela ou encerrar o programa. Outra função importante é a em 6, a barra de rolagem, que permite a navegação pelo programa aberto. Programas de escritório também dividem algumas funções, são elas a barra de menus, identificada pelo 4, a barra de ferramentas, identificada pelo 5, e a barra de status, identificada pelo 7. Configurações. O Linux no KDE Plasma, para acessar as configurações, vamos nos meus aplicativos, em seguida na opção de configurações e em sequência nas configurações do sistema. Existem pequenas diferenças nas configurações de cada ambiente gráfico. Para acessar as configurações no Windows, podemos ir no menu Iniciar e ir direto em Configurações. As configurações podem variar também de acordo com a versão utilizada. Configurações no Linux, no caso do KDE Plasma. Configurações rápidas são as principais configurações. Espaços de trabalho são configurações relacionadas à usabilidade e eficiência. Personalização são opções de aparência e de interface gráfica. Configurações de rede permitem gerenciar conexões de rede e de segurança. Administração dos sistemas fala sobre informações do sistema e atualizações de aplicativos. Hardware são as configurações dos dispositivos físicos. Personalização do KDE Plasma. Configurações rápidas. Podemos escolher entre o tema claro e escuro, a velocidade das animações, o papel de parede e o comportamento do clique do mouse.
Continuando na personalização do KDE Plasma, podemos acessar configurações rápidas e alterar papel de parede. Assim, podemos escolher o tipo de papel de parede, sendo uma imagem para cada dia, ou somente uma imagem ou uma apresentação de slides. Podemos também modificar o posicionamento, recortar ou dimensionar a imagem, ou outros tipos de papel de parede, em baixar novos plugins. Podemos também modificar a aparência do aplicativo. Indo na aba Aparência, podemos modificar o estilo do aplicativo, o estilo do Plasma, as cores, as decorações das janelas, os ícones, cursores, telas de apresentação e inicialização. Configurações do Windows. O menu Início permite mudar o visual do menu inicial e da barra de tarefas. O menu de Sistemas permite ajustes nas informações dos dispositivos. Na opção de Bluetooth dispositivos, permite a configuração dos dispositivos conectados, como mouse sem fio ou impressora sem fio, entre outros. Na aba de Rede e Internet, podemos ajustar as conexões de rede. Na aba de Personalização, podemos ajustar a aparência, os temas, assim como também o papel de parede. Na aba de Aplicativos, podemos mudar as configurações dos aplicativos padrões e recursos operacionais. Na aba de Contas, podemos definir novos usuários e suas permissões. Na aba Hora e Idioma, podemos ajustar a hora e a data e configurações regionais. Na aba de Jogos, podemos alterar configurações de jogos, assim como iniciar gravações de tela. Outros menus também são a Acessibilidade, que são ajustes para acessibilidade, como leitor de tela, entre outros. Privacidade e Segurança, que permite as permissões dos aplicativos e as configurações de privacidade. E o Windows Update, que trata das atualizações do sistema. Instalações de programas. Varia conforme o sistema operacional ou distribuição Linux usada. Duas maneiras mais usuais são a loja de aplicativos, que é um repositório com aplicativos já verificados, ou instaladores fornecidos pelos próprios desenvolvedores para cada aplicativo. As lojas de aplicativos são mais recomendadas, pois possuem maior segurança, assim como também uma praticidade maior na gestão das atualizações dos aplicativos. Instalação de aplicativos. No caso do KDE Plasma, usaremos o Discover. Para acessar ele, vamos em menu de aplicativos e em sistemas. Lá temos algumas sugestões de aplicativos, o painel de categorias e as informações sobre as atualizações dos aplicativos. Para instalar, é preciso ter acesso ao administrador, localizar o aplicativo desejado, clicar em instalar e confirmar com a senha de administrador. Na instalação de aplicativos do Windows, ela é análoga ao que usamos no Discover, com a diferença que usaremos a Microsoft Store. Atualizações. São extremamente importantes para garantir a segurança, desempenho e compatibilidade com novos aplicativos e dispositivos. Para atualizar seus aplicativos, vamos em Configurações, no caso do KDE Plasma, Aplicativos de configurações do sistema e na seção Administração do sistema. No caso do Windows, vamos em Aplicativo de configurações e seção Windows Update. O sistema operacional vai verificar periodicamente se há atualizações e, em caso positivo, vai notificar o usuário. Processo de atualização. No KDE Plasma, usando o Discover, clicamos em Atualizar tudo, confirmamos com a senha e o aplicativo baixa e instala as novas atualizações. Processo de atualização utilizando o Windows Update. A maioria das atualizações é automática. Algumas atualizações podem requerir que se reinicie o computador em alguns casos. Chegamos ao fim da terceira semana. Nessa aula vimos o que são sistemas operacionais e algumas das suas principais funções. Recomendamos que revise o conteúdo e realize pesquisas sobre os conceitos apresentados, praticando e explorando o conteúdo de forma prática no computador. Dessa forma, chegamos ao fim da terceira semana do nosso curso.